chegamos num ponto formidável da evolução deste planeta. Cada degrau menor dentro de um degrau representa uma evolução de diferente nível. As escalas se tornam menores, mostrando que o ritmo da vida é frenético comparado à matéria, e que o psiquismo humano, na forma de razão atualmente, é frenético comparado ao mundo orgânico. O ser humano representa o ponto culminante de evolução em termos biológicos neste planeta. Desse ponto em diante, a evolução se dará em outros planos. Ela será imaterial, sutil, com uma atividade psíquica cada vez mais intensa, denotando a formação de um corpo mais elevado, o que significa uma consciência expandida, capaz de sentir menos desespero na transição entre vida física e extrafísica. Isso é evolução do pensamento, primeiramente, e depois evolução da vivência. O que se sabe mentalmente passará a ser injetado na veia da experiência cotidiana, que se sedimentará na medula dos valores mais profundos do ser. Esse é um trecho de um texto que eu citei no vídeo passado sobre a nosfera que eu escrevi. Então, esse parágrafo ele revela o espírito da coisa. Então, a gente está chegando num momento em que a gente vai ser forçado, a gente vai ser obrigado, naturalmente, a resgatar essas escrituras sagradas, Não sei como as pessoas vão fazer isso, mas essas revelações vão precisar ser resgatadas. Então, qualquer que seja, a Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, a Bíblia, a Torá, o Corão, por aí vai, os ensinamentos de Buda, a gente vai precisar resgatar isso, só que recheando isso com todos os conceitos mais modernos, da ciência, com toda a nossa experiência histórica. E daí nós vamos precisar fazer essa integração, e posterior fusão disso. A filosofia será cada vez mais científica e a ciência será cada vez mais filosófica, E a religião será profundamente lógica, racional, e a ciência será espiritualizada. A gente vai diferenciar cada vez menos um das outras, um saber de outro, porque eles vão estar trabalhando de uma forma tão harmônica e fundida que não vai haver conflito entre eles. O direito vai se tornar mais próximo a uma justiça e não simplesmente uma ciência de quantidades que gerencia violências, injustiças, mas ele vai ter uma capacidade de penetração maior. E o Estado vai se tornar verdadeiramente, vai adquirir a sua função, que sempre foi a sua função original, que é ser um organismo unitário que consiga coordenar almas em evolução. Segurança e liberdade serão coisas que poderão ser expandidas, concomitantemente na mesma direção. Atualmente a gente tem esse grande problema, essa limitação onde há uma relação inversamente proporcional entre os dois. Se eu quero ficar mais seguro, eu perco minha liberdade. Se eu quero ter mais liberdade, eu perco minha segurança. E o ser humano tenta fazer um trade-off dessas coisas. Numa civilização mais evoluída, construída por seres esclarecidos, espiritualizados, onde a intuição domine, uma sociedade desse tipo vai ter um sistema que viabilize você aumentar a segurança e ainda assim ter mais liberdade. Você aumenta a sua liberdade, você vai se sentir mais seguro e será mais seguro de fato. Isso é uma relação de proporcionalidade direta entre as coisas.
a gente pode ser 100% livre e 100% seguro nesse tipo de modus operandi, né? Nesse tipo de civilização forjada por uma mentalidade evoluída. Hoje em dia, não. A gente pode ser 40% seguro, 60% livre, ou 70% seguro e 30% livre. A perda de um é o ganho de outro, o ganho de um é a perda de outro. Então a gente tem sempre um jogo de soma zero, né? Tem até uma teoria, né? A teoria dos jogos trabalha com essa questão, né? Um jogo de soma zero. Quer dizer, para eu conseguir ter uma vantagem, eu tenho que tirar de alguém, e se eu estiver perdendo algo, alguém está tendo vantagem. A humanidade opera baseado nisso, né? Porque a gente desconhece as riquezas de dimensões superiores. Então, não é à toa que o ser humano é extremamente egoísta, né? Ele é mesquinho, ele trai constantemente seu semelhante, né? Trai na sua acepção mais ampla, né? Possível, substancial. Ele engana, ele busca distorcer as coisas, ele busca fugir de certos tipos, de certas situações, sempre está em fuga, né? Evasivo, né? Sem querer enfrentar a realidade. Se enfrenta, quer enfrentar com o método do antissistema. Então, daí é um problema, né? A pessoa se usa da astúcia, né? Do intelecto, se usa dos mecanismos jurídicos, da força física, do terrorismo psicológico, das sanções econômicas, etc., etc., para conseguir, né, atuar no mundo, ao invés de perceber que existe uma dimensão mais profunda, da qual você tem uma riqueza inexaurível e que vai lhe dar uma liberdade sem igual. Então, o surgimento, né, dessa noosfera depende de tudo isso. Então eu leio um pouco mais um ponto, né, do que eu escrevi. Essa transformação está prestes a ocorrer, e dependendo da massa crítica, isto é, quantidade de pessoas engajadas de corpo e alma nesta mudança, podemos ter uma ascensão como jamais vista na história deste planeta. Trata-se de uma metamorfose da consciência. Não mais paradoxos insolúveis que geram contradições a todo momento, mas uma base conceitual e uma vontade sincera que, unidas, levarão a uma organização muito mais justa, verdadeiramente eficiente, com uma hierarquia social muito mais condizente com a hierarquia cósmica. Uma hierarquia que, por estar mais alinhada com a lei de Deus, permitirá que o dinheiro se dirija a quem realmente merece e saia das mãos de quem não faz bom uso dele. Então isso é o que nos espera. A minha mensagem aqui, né, ao longo desses meses, apesar de ser muito árdua, muito incisiva, na verdade é uma mensagem de esperança. É uma mensagem, é uma boa nova, melhor dizendo, né? Não é uma esperança ilusória, mas é uma boa nova. Está sendo anunciado que vai se iniciar uma nova civilização nesse planeta. E o que nós estivermos fazendo irá determinar o nosso papel por muito tempo, né? A gente vai querer participar desse mundo novo ou a gente vai querer não participar, querer ficar nesse tipo de mundo ou pior? Para participar desse mundo novo, a pessoa precisa se aculturar com essas coisas. Novamente, o que está sendo dito aqui é de interesse universal. Não é para benefício de um grupo, de uma religião, de um partido, de uma classe, de uma corrente de pensamento, de um saber, de nada. Nada. É para benefício da própria pessoa, né? Então isso precisa ficar muito claro, porque existem pessoas que gostam de confundir as coisas. Eles não querem de jeito nenhum avançar, então eles começam a distorcer
Eles falam, ó, esse cara está querendo, está insistindo tanto em pôr mais uma bolinha aqui, sendo que as bolinhas mais ou menos são iguais, né? Isso é uma armadilha de Satanás para conseguir que muitas pessoas se percam, né? E caiam. Isso é uma verdadeira armadilha. Meu conselho aqui, meu alerta aqui é: não sejamos, né, não sejam ferramentas do diabo. Por favor, essa é a única coisa que a gente deve se preocupar nessa vida. Independentemente do que a gente faça, a todo momento a gente está sendo tentado. Se a gente se tornar ferramenta dessa inteligência orientada para o antissistema, nós iremos sucumbir, né? A pessoa, o indivíduo irá sucumbir, né? Isso é uma coisa individual, isso cabe a cada um, né? Não depende de outras coisas exteriores. É isso que eu quero que fique claro aqui. O que você fazer, o que você fizer na sua condição irá determinar o seu estado futuro, de felicidade ou de uma desgraça enorme, uma dor enorme. O que você quer? Felicidade, paz, realização, trabalho fecundo, união, harmonia? Ou você quer desentendimento, conflitos, brigas, gozos, barulho, tudo mais, como é hoje no mundo? É uma questão de escolha. Eu quero um ou eu quero outro. Eu tomei a minha decisão. Eu já tomei essa decisão e estou trilhando esse caminho. Não é um caminho fácil. É um caminho, inclusive, que quanto mais você estiver dedicado a ele, mais surgem barreiras, mais surgem tentações, mais surgem vários tipos de ameaças, de assédios, de coisas do tipo. Tentam te infantilizar, tentam te ignorar, tentam isso, tentam aquilo. Não é um caminho fácil, mas por isso é o caminho, é o caminho. Então, encontre o seu caminho. Cada um de vocês tem um, né? Mas cada um tem apenas um caminho certo. Isso os ajudará a participar dessa nosfera. Então, a gente precisa ter uma clareza das coisas. Se as pessoas estudassem as coisas, vissem a sua vida cotidiana de uma maneira mais profunda, elas já vão estar dentro desse monismo profundo que eu tanto venho propagando. O pensamento sistêmico sempre esteve presente aqui. O telefinalismo sempre esteve presente em nosso universo, mesmo que a gente hoje está tendo consciência de tudo isso. A gente está descobrindo coisas que sempre estiveram aí, de forma, às vezes, imanifesta, né? De forma apenas potencial. E participar disso é muito interessante. Vejam palavras, né? Estudos que foram inseridos, né, na nossa civilização, e agora existem pessoas simples, né? Não é nem tanto os bambambãs da ciência ou dos altos administradores, tem pessoas simples por aí, né, que estão começando a perceber coisas e se aprofundando, fazendo analogias. Vejam só, mecânica quântica, relatividade geral, pensamento sistêmico, cosmologia moderna, computação digital, psicologia profunda, ecologia profunda, EQMs, etc. Isso sem falar na arte, né? Vários filmes fantásticos produzidos por vários cineastas, né, ao redor do mundo, músicas, né? Músicas a gente já tem, né, desde muitos séculos, né? Maravilhosas sinfonias, né? E criações musicais recentes também. Vide Ludovico Einaudi, Roberto Cacciapaglia, entre outros, né? Muita coisa muito interessante.
A gente pode pegar músicas populares também, da década de 70, 80. A arte também está aí presente. Quantos presentes, né, a gente vem sendo brindado? Hoje, 2023, década de 20 do século 21, a gente tem uma quantidade de elementos, né, coisas tão interessantes para a gente se debruçar, para a gente aplicar em vida, vivenciar, e a gente precisa ver isso, porque senão a gente vai ficar numa vida muito tosca. Então, eu não quero participar dessa vida tosca, desses mexericos, dessas repetições, superficialidades, agir baseado na força, no barulho. Hoje em dia eu falo muito menos, me dirijo rarissimamente a pessoas, não peço ajuda para nada, né? Eu peço o mínimo possível de ajuda para as pessoas, porque eu sei que essa vai ser, na verdade, um toma lá dá cá, né? As pessoas sempre vão querer te manter prisioneiro se você tentar pedir algo. Então, é algo que eu viso evitar. Assim eu garanto a minha independência. E não é por arrogância, por orgulho, mas porque realmente são coisas que te prendem. Hoje eu aprendi isso. As pessoas agem como mendigos, né? Ficam fazendo networking, politicagem, esquemas, tendo conversas, fazendo arranjos por baixo dos panos para ter pequenas migalhas, né? E essas pessoas querem aparentar que é tudo certo, transparente, justo, inteligente, né? Lógico, né? Mas para quem investiga a fundo, a pessoa percebe que não é assim. Então a pessoa, ela se preserva, né? Ela opta por se preservar e evoluir ela mesma, né? Esse é o caminho que eu venho tomando, né? Venho adotando esse caminho. Está sendo muito bom, muito libertador. O mundo quer te restringir ao máximo possível, né? Mesmo fazendo isso, você sempre vai ter uma região no mundo onde o mundo não vai conseguir penetrar. Se você estiver ancorado, né? Ancorado não, né? Dá uma ideia ruim. Isso é mais para as pessoas do mundo. Mas se você estiver atraído, né? Sintonizado com leis superiores, você sempre vai ter uma região, uma pequena fortaleza nesse mundo. Essa fortaleza é impenetrável, né? O mundo não vai conseguir violar essa fortaleza. Essa é a fortaleza no qual a gente deve se refugiar. Essa é a fortaleza onde a gente deve construir a nossa vida, construir nossos valores e nos descobrirmos. Consequentemente, descobrirmos a realidade do cosmos mais profunda. Então, é essa fortaleza espiritual na qual a gente precisa estar centrado. Se a gente estiver dentro dos limites dessas muralhas, né, a gente é invencível. A gente é completamente invulnerável. A gente pode fazer as coisas com muita serenidade, muita calma, porque ninguém conseguirá nos atingir. Esse é o segredo para a gente se tornar 100% seguro e 100% livre. Eu acho que aqui, usando essa metáfora, eu consegui, né, revelar qual é o roteiro para a gente conseguir entrar no regime, né, novo, onde não haverá mais jogo de soma zero. A coisa vai ser somativa, né, concomitante. Duas coisas importantíssimas para a humanidade, liberdade e segurança, avançando cada vez mais na mesma direção. Se a pessoa fizer isso, ela está no caminho certo para
obter a nota de corte para participar desse novo mundo, onde a nosfera vai estar amadurecida. Então, isso é muito interessante e eu vou continuar falando ainda um pouco mais em outro vídeo a respeito dessa nosfera. Mas antes eu queria deixar mais um trecho do que eu escrevi, nesse texto, para que os espectadores tenham uma noção um pouco melhor do que está sendo tratado aqui. Por isso é triste ver pessoas em condições razoavelmente boas desperdiçar seu tempo com aspectos mundanos, usando desculpas das mais disparatadas para justificar a falta de tempo. Assim Deus sempre fica em segundo plano, sempre. A trajetória da vida denuncia o grau evolutivo. Quem tem mais pressa em engordar além do necessário se reproduz além das capacidades psicológicas, materiais, emocionais, de educar, etc. Preencher o currículo com o que o mundo valoriza, mas a alma agoniza. Demonstra que está seguindo os ditames da coletividade, seja ela uma elite acadêmica, o cargo no emprego, o sonho de uma posse ou coisas do tipo. Quem segue sua consciência se lança de corpo e alma no que gosta. Vou além. Quem chega a este mundo já razoavelmente evoluído, com o espírito ardendo de paixão por evolução, estrutura sua vida inteira de modo a obter o contexto, contatos, amigos, condições materiais e financeiras, educação, trajetória histórica, mais favorável para que seja possível ser livre nas criações do espírito. Então, é assim que nós devemos fazer, devemos orientar nossa vida de modo inteligente. Senão, a gente vai continuar se chafurdando nessa lama, cada vez mais sufocante. Bom, na próxima vídeo a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto, porque ele é muito interessante. Então a gente se vê lá e saudações fraternas a todos vocês.